Bom dia, boa tarde, boa noite. É um belo dia para a gente conversar sobre música, não é? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo sobre música aqui deste canal. E esses vídeos sobre música eu faço de uma forma mais descontraída, lendo coisas. É um bate-papo, é uma conversa entre eu e vocês. Mas antes da gente começar, você já sabe, não é? Ó, aqui do lado. Clique, curta esse vídeo, comente, compartilhe com os amigos, curta também o canal. Se você não assina esse meu canal, assine e ative as notificações, clique aí no sininho para você ser avisado sempre que eu colocar novos vídeos aqui no canal. E eu queria também te convidar a assinar a minha newsletter. Minha newsletter chama Mala e ela sai todas as sextas-feiras para os assinantes gratuitos, para toda a base de assinantes, mas também tem algumas versões dela que eu estou começando a fazer agora para os assinantes pagos. Considere ser um assinante pago da Mala, porque tem várias coisas exclusivas que eu estou começando a fazer especificamente para os assinantes pagos. O endereço está aqui embaixo e você também encontra o link direto aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo, porque o assunto de hoje é um daqueles assuntos mais interessantes e que a gente mais discute em rodas de conversa sobre música. Na semana passada, eu falei sobre isso na minha coluna que eu tenho na Rádio 98 FM, daqui de Belo Horizonte, todas as sextas-feiras, depois das 3h, 3h30, eu tô lá falando sobre cultura pop, e eu falei sobre esse assunto, mas foi um assunto tão interessante lá mesmo, na 98, que com tantas participações de público, né, a coluna é ao vivo, que eu resolvi trazer para cá, para a gente conversar um pouco mais sobre isso. É a velha história do porquê gostamos de música antiga. Eu tinha chamado, inclusive, na coluna, lá na 98, de música velha, mas um ouvinte mandou para lá dizendo que a gente não pode falar música velha, a gente pode falar música antiga. E ele tem razão. Eu acho que música velha significa, e ele mesmo falou isso, música velha significa algo datado e tal, e não existe música velha. Existe música antiga, segundo ele, que são músicas de outras épocas, mas que algumas até são atemporais. Então vamos chamar de música antiga, que acho que tem mais a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje. O meu ponto de partida foram 3 eventos que aconteceram e estão acontecendo aqui em Belo Horizonte, e vão acontecer, na verdade, que me chamaram a atenção. Um deles acontece hoje, eu estou gravando isso aqui no dia 20 de abril, acontece hoje, é o show do Kiss. Kiss, que dispensa apresentações, vai fazer uma apresentação hoje aqui. E o Kiss é uma banda de mais de 40 anos de idade, né? Uma banda da era clássica ali do heavy metal, da década de... Começou na década de 70, mas teve o seu maior sucesso ali na década de 80. E o Kiss faz uma apresentação hoje aqui em Belo Horizonte. No último fim de semana, a gente teve um festival aqui no Mineirão. Tudo isso é no Mineirão, tá? Imagina, Mineirão, muita gente, estádio e por aí vai. Esse festival chamou 2000 Rock Fest. Eu vou colar aqui algumas coisas, tá? O line-up dele era CPM 22, Pitty, Charlie Brown Jr., a nova formação do Charlie Brown Jr., Fresno, Di Ferreiro e Detonautas, além do Tia Anastácia, tá? Festival dedicado a artistas que fizeram as suas carreiras, que construíram suas carreiras a partir do ano 2000, tá? Guarde essa informação. E aí, no dia 15 de julho, a gente vai ter um outro festival aqui em Belo Horizonte chamado Prime Rock Fest. É um festival que já existe, já teve uma edição, eu acho, no ano passado. E o line-up dele tem Humberto Gessinger, Biquíni Cavadão, Paulo Ricardo, Paula Toller, todos artistas aí da década de 1980. Então você lembra que o outro era só artistas dos anos 2000 e agora artistas da década de 80. O que tudo isso tem em comum? São festivais e eventos, né? No caso do show do Kiss, vai um cafezinho? São eventos destinados a públicos públicos mais velhos,
né, mais experientes, digamos assim. Públicos como eu, que tenho 51 anos de idade. Mas assim, dependendo do festival, são dedicados a pessoas que têm 40, pessoas que têm mais de 30, né? Não são festivais dedicados à molecada. Festival dedicado à molecada é o Coachella. Coachella a gente teve no último final de semana, lá na Califórnia, e como são 2 finais de semana, vai ter de novo, né, o mesmo line-up nesse final de semana, com exceção do Frank Ocean, que cancelou a sua participação, mas enfim, isso é papo pra outra hora. Esses são festivais, como o Coachella, dedicados a um público mais jovem. E a gente tem eventos dedicados ao público mais velho. Mas por que diabos a gente tem... Não estou fazendo juízo de valor, se tem que ter esse tipo de evento, se não tem. Eu acho até que tem. Acho que tem espaço para todo mundo. Mas me intrigou, e é uma coisa que, na verdade, vem sempre me chamando a atenção e chama a atenção de todo mundo que gosta de música. Por que diabos a gente gosta e a gente ouve música antiga? E aí eu fui procurar informações científicas. E existem estudos que comprovam isso. A primeira coisa é que tem um termo que se cunhou durante a pandemia, que é o chamado música de conforto. O que é a música de conforto? São aquelas músicas que a gente ouve para se sentir confortável. Durante a pandemia foi muito isso. As pessoas não queriam coisas que as pessoas queriam relaxar. Era tanta notícia ruim, tanta coisa acontecendo, tantas mortes, e todo mundo preocupado com a pandemia, todo mundo sem saber o que ia acontecer, que as pessoas queriam músicas que causassem um conforto no cérebro. E quais as músicas que causam conforto no cérebro? Aquelas músicas que, quando a gente era criança e adolescente, fizeram a nossa cabeça. E que nessas idades, quando a gente é criança e adolescente, até uns 17, 18 anos, sem precisar muito de idade, mas por aí. São aquelas músicas que nos ensinaram o que é música. Nos ensinaram a ouvir música e ficaram ali na nossa cabeça. Esse é o termo música de conforto. Cultura de conforto, mas especificamente aqui sobre música de conforto. E tem outras explicações científicas muito legais. Por exemplo, eu vou ler algumas coisas para vocês, tá? Estudos confirmaram que essas músicas têm poder desproporcional sobre nossas emoções, e pesquisadores descobriram evidências que sugerem que nossos cérebros nos ligam à música que ouvíamos como adolescentes com mais força do que qualquer coisa que ouviremos como adultos. Uma conexão que não enfraquece à medida que envelhecemos. É exatamente isso que eu falei. A nostalgia musical, em outras palavras, não é apenas um fenômeno cultural, é um comando neuronal. E não importa quão sofisticados nossos gostos possam ser, nossos cérebros podem ficar atolados nessas músicas que ouvíamos até furar o disco durante o grande drama da adolescência. Para entender por que nos apegamos a certas músicas, comecemos com a relação do cérebro com a música em geral. Quando ouvimos uma música pela primeira vez, ela estimula nosso córtex auditivo e convertemos os ritmos, melodias e harmonias em um todo coerente. É exatamente isso que eu estou falando, colocado nas palavras da ciência, né? Quando a gente ouve uma música pela primeira vez, e grande parte das músicas, acho que todas as músicas de conforto, a gente ouviu pela primeira vez lá na nossa infância e adolescência, isso estimula uma parte do cérebro, é uma espécie de assim, o seu HD está vazio. Quando você ouve aquela música pela primeira vez, ela fica salva no seu HD. E fica ali salva no seu HD. É muito mais fácil você acessar essa música no seu HD, que é o seu cérebro, do que uma música que está sendo publicada hoje, que está sendo feita hoje, que quando entra no seu cérebro, às vezes não tem espaço. A memória está cheia, né? Fazendo uma analogia com o mundo de TI, é mais ou menos isso. E continua. A partir daí, nossa reação à música depende de como interagimos com ela. Cante junto a uma música em sua cabeça e você ativará seu córtex pré-motor, que ajuda a planejar e coordenar movimentos.
Dance junto e seus neurônios sincronizarão com a batida da música. Preste muita atenção nas letras e instrumentação e você ativará o córtex parietal, que o ajudará a mudar e manter a relação para diferentes estímulos. E aí ele continua esse texto falando dessa relação aqui, ó, entre as idades de 12 e 22 anos, eu falei 18, mas ele coloca 22. Nossos cérebros passam por um rápido desenvolvimento neurológico. E a música que amamos durante essa década parece ficar ligada nas nossas cabeças para sempre. Então, essa é uma das explicações científicas. Mas eu achei uma outra explicação tão legal que eu queria colocar para vocês. Esse texto fala que, de todas as hipóteses, incluindo a que indica que se pretendia imitar o canto dos animais, há uma surpreendente. A que sugere que foi a forma que as mães encontraram para acalmar seus filhos. Olha que legal isso. A tonalidade, aquela musicalidade com que nossas mães falam conosco, especialmente quando somos bebês, abre nossos primeiros canais em nossa memória. Eu achei isso tão bonito e faz tanto sentido. A voz das nossas mães, no final das contas, quando elas falam conosco, quando a gente está na barriga ainda, soa como música. E até depois que a gente nasce, né? A voz da mãe soa como música. Então, a criança, o bebê, as primeiras reações do bebê à voz da mãe é como se ele estivesse ouvindo uma melodia musical. E isso transportado para uma melodia propriamente dita, para uma música, quando a criança ouve, ainda quando criança, ou quando adolescente, né? Ele coloca aqui de 12 a 22 anos, até 22 anos é quando a gente está formando essa cultura musical. Eu acho que isso faz todo sentido. Acho muito legal, inclusive, essa explicação. E aí ele relaciona com uma série de outras coisas, né? Aí já na velhice, como por exemplo a doença de Alzheimer. Recentemente, por ocasião da luta, do Dia Mundial da Luta contra a doença de Alzheimer, perguntamos aos leitores sobre as canções que pensavam que nunca iriam esquecer. E embora muitas delas estivessem relacionadas ao amor, a verdade é que a maioria era determinada por um momento preciso da vida. E isso é muito legal também. O nascimento de um filho, a primeira viagem ao exterior, a morte de um amigo, a libertação da prisão. Na ciência, essa correlação também é explicada pela conexão das melodias com a memória. Então, vocês estão vendo que existe uma explicação científica, né? Mas eu queria ler um outro texto para vocês. E aí que eu queria provocar essa discussão, que é uma discussão que não vai acabar aqui. Eu acho que ela vai continuar aqui nos comentários desse vídeo, mas eu queria ler esse texto para provocar. Esse texto foi escrito pela jornalista, pela Ana Maria Baiana. Ana Maria Baiana é uma jornalista de cultura que hoje não, há muito tempo, mais de 20 anos, já é radicada em Los Angeles, na Califórnia, e ela inclusive faz parte da Associação dos Críticos, a Associação da Imprensa Estrangeira no Hollywood, que produz o Globo de Ouro. Ana Maria Baiana é uma das pessoas responsáveis pelo Prêmio Globo de Ouro. E esse texto ela escreveu em 1996, quando ela tinha se mudado. Logo que ela tinha se mudado para o exterior, e ela é um texto que ela fez para o Estadão, e ela descreve ali o seu prazer em ouvir música enquanto está dirigindo pela cidade de Los Angeles. E eu separei só um trecho aqui, que eu acho que é o trecho mais importante. Eu, por mim, recomendo a qualquer um de 16, 20, 30, 45, 55 anos que ao menos uma vez por semana escute algo que jamais pensaria escutar. E certamente algo que fuja dos padrões daquilo que as gravadoras determinaram ser apropriado para a sua faixa etária. Um ouvinte de 16 anos tem tanto a se beneficiar com uma audição de A Nod is as Good as a Wink dos Faces, quanto um de 55 do disco do Kula Shaker. É um santo remédio, o equivalente a uma corrida no calçadão, uma hora de malhação, uma partida de basquete, o suficiente para manter os ouvidos flexíveis, o cérebro desentupido, o coração palpitante e prevenir a instalação, muitas vezes precoce, do reumatismo estupidificante do classic rock. Ela falou Kula Shaker aqui, que é uma banda da década de 90, porque esse disco tinha acabado de sair em 1996. O Kula Shaker estava ali
não esse disco, né? A banda Kula Shaker estava em voga ali em 1996, mas a gente pode transportar para um artista de hoje, sei lá, por exemplo, Boy Genius, né? Houve uma pessoa mais velha ouvindo Boy Genius. Eu acho que o que a Ana Maria Baiana provoca nesse texto é mais ou menos o que eu quero provocar em vocês. Eu, há muito tempo, a minha vida inteira, eu fui um curioso musical. Eu sempre pesquisei, sempre ouvi coisas novas. Eu tenho aqui as minhas fontes de informação que me abastecem de coisas novas, de informações, de novos artistas, de novas músicas, novos discos que saem todas as semanas, e eu vou atrás, eu ouço, e eu tenho isso comigo, né? Eu sou um pouco esse cara da Ana Maria Baiana, de 55, eu não tô 55, né? Eu tô com 51, que todas as semanas, todos os dias, na verdade, quando eu ouço uma música nova, isso me causa uma sensação boa. Uma sensação boa de que não só eu tô evitando esse reumatismo estupidificante do classic rock, e essa expressão é muito legal, como causa sim uma sensação boa. Não tem uma sensação melhor para mim do que ouvir uma boa música. E aí eu queria fazer um parênteses. Os reumatistas estupidificantes do classic rock, aquelas pessoas que pararam no passado, e eu tenho certeza que você aí pode até estar se identificando com isso, né, com esse conceito, são aquelas pessoas que pararam no classic rock e não conseguem ouvir nada de novo. Essas pessoas talvez estejam presas nessa tal zona de conforto, na comfort music, né, nesse conceito de música de conforto. Você não quer ouvir outras coisas porque você tem medo de que essas coisas te desviem daquilo que te causa o conforto. E são essas mesmas pessoas, e vocês aí, tenho certeza que vários de vocês são dessas pessoas, são essas mesmas pessoas que dizem que nada mais que não se faz mais música boa. É uma grande mentira isso. Tem muita música boa sendo feita todos os dias, né? Claro, às vezes você ouve umas coisas, pode não ser para você. Eu, por exemplo, ouço qualquer coisa de K-pop e falo, isso não é para mim, isso é para adolescente, mas eu ouço. A grande diferença é que eu pego um disco do BTS, pego músicas, né? Porque hoje em dia é difícil até a gente falar disco, né? Mas vamos falar de músicas. Pego músicas ali do BTS, do Blackpink. Eu assisti o show do Blackpink no Coachella no fim de semana passado e depois fui ouvir, porque é uma música pop muito bem feita e me agrada, né? Me agrada. Não me desvia da minha música de conforto. A minha música de conforto tá ali, né? Ela vai estar ali sempre para mim e eu sempre vou poder acessar. Mas eu acho que eu entendo essa sensação da Ana Maria Baiana de ouvir uma coisa nova e isso te remeter ao futuro, te remeter ao presente às vezes, te remeter ao mundo que a gente vive e mostrar que o mundo não é só o que foi feito, o mundo musical não é só o que foi feito lá na década de 60, na década de 70, que é quando se cunhou esse termo classic rock. O mundo musical, a cultura musical, a música está sendo feita o tempo todo. O tempo todo tem música boa sendo feita. E quando eu citei aqueles 3 eventos, é porque são 3 eventos de classic rock, né? Não vamos mentir, né? Um evento aquele evento do ano 2000, com aqueles artistas brasileiros do ano 2000, esses artistas já têm às vezes 20 anos de idade, né? 20 anos de idade é classic rock. Quando eu me formei musicalmente, ali na década de 80, principalmente segunda metade da década de 1980, os Beatles eram classic rock, já existia esse termo. Os Beatles eram velhos, né? Já existia. Os Beatles tinham acabado há quase 20 anos. Então imagine, pegue 20 anos para trás, você vai pegar exatamente essa diferença temporal entre os dias de hoje e essa geração da década de 2000. O que dizer então da geração da década de 80, né?
os artistas da década de 80, os artistas do B-Rock da década de 80, que vão estar nesse festival que eu falei aqui, sem falar no Kiss. Né? Sem falar no Kiss. É claro que você vai a um evento desses, você vai encontrar a grande maioria de público, né, de pessoas no público, de pessoas mais velhas, com certeza. Isso eu falo com toda certeza, mas não são só essas pessoas. Claro que tem os pais que levam os filhos, às vezes os netos, e a gente viu isso muito em show, a gente vê isso muito em shows como Roger Waters, Paul McCartney, né, daqueles artistas da geração da década de 60, década de 70. 3 gerações de pessoas indo juntas, mas você encontra as gerações, você não encontra só as pessoas mais velhas, né? E isso eu acho também muito saudável, porque é o que a Ana Maria Baiana está falando, é o moleque de 13, 14, 15 anos ouvindo o artista do passado, é música nova. Para ele é música nova. Né? Vocês que têm filhos, sobrinhos, convivem com adolescentes, não tem coisa mais legal do que um adolescente. Outro dia, a filha de um amigo meu virou para ele e perguntou: pai, você tem discos do Radiohead? E o Radiohead é das bandas prediletas dele de todos os tempos, né? Ele quase chorou ao ouvir a filha dele falando isso. Ele falou: filha, é claro que eu tenho. Eu fui lá na estante e pegou todos os discos do Radiohead e colocou para ela. Por quê? A filha dele está descobrindo a música. E o Radiohead não é uma banda de hoje. O Radiohead é uma banda da década de 90. Né? Dá pra gente dizer que é uma banda classic rock? Claro que dá. Ainda estão na ativa, produzindo coisas, mas é uma banda de mais de 30 anos de existência. Acho que sim, né? Mais de 30 anos de existência. E a filha dele, que é uma menina de 12, 13 anos, tá agora descobrindo as coisas lá atrás, que é exatamente o que a Ana Maria Baiana falou. Então, em suma, o que eu queria dizer é isso nesse vídeo. Não tenha medo. Não tenha medo de pegar uma música nova, de pegar um artista novo, um disco novo, que alguém às vezes te fala. Medo e preguiça, tá? Não fique com essa preguiça. Ouça e procure ter sensações. E veja se aquela música, aquele disco, aquele artista te trazem algum tipo de sensação. Eu tenho certeza que se você pegar e ouvir com critério, você vai encontrar muita coisa que te remeta a bons momentos. Essa música me lembra algo que aconteceu na minha vida. Não são só as músicas das décadas passadas que te remetem a bons momentos na sua vida. As músicas que estão feitas hoje te remetem também a bons momentos do passado. O nosso cérebro consegue fazer essa conexão. Isso parece tal coisa assim, assim, assado, que eu vivi em tal momento da minha vida. Isso acontece comigo o tempo todo, de ouvir uma música e relembrar alguma coisa boa do passado, às vezes alguma coisa ruim também, mas isso faz parte da vida. A gente relembrar coisas ruins, né? A vida tá aí para isso mesmo. Então é isso. Eu queria fazer nesse vídeo essa provocação. Ouça músicas novas, ouça coisas novas. E eu vou, a partir de agora, aqui nesse canal, falar sobre música nova também. Eu vou dar algumas dicas de artistas, de discos, de músicas que eu tô ouvindo e que você deveria conhecer. Pelo menos eu acho que você deveria conhecer. Se isso vai te causar alguma sensação, aí é contigo. Mas são músicas que me causam sensações boas e que me causam um bem-estar, como esse texto da Ana Maria Baiana. Quem não conhece esse texto, essa coluna da Ana Maria Baiana, eu vou linkar ela aqui embaixo nos comentários na descrição aqui desse vídeo. Ela está republicada até no site Screamiel. Eu vou colocar lá e aí vocês podem ler, ok? Então é isso. Esse foi mais um vídeo sobre música. Antes de eu ir embora, não se esqueça que você tem que dar like nesse vídeo, comentar, compartilhar com os amigos, assinar o canal e ativar as notificações, aquilo que todo vídeo faz, todo vídeo no YouTube fala, mas é realmente fundamental para que o canal sempre cresça. Faça isso tudo e volte aqui, porque nesse canal tem sempre vídeos sobre música, sobre cinema, sobre séries, sobre cultura pop, sobre entretenimento e sobre sempre a vida em geral. Um grande abraço.